O sol batia forte naquele fim de manhã. Não havia vento nem nuvem. Só o calor e o peso do ar parado que deixava tudo ainda mais sufocante. Marta descia lentamente os últimos degraus da entrada principal do hospital, com os ombros curvados e o olhar fixo no chão, como se cada passo fosse um esforço para não desabar ali mesmo. Na mão direita, ela segurava com força uma bolsa que já não lembrava por que trazia. Na esquerda, um lenço de papel amassado que havia secado lágrimas demais e já não servia para nada. Os carros passavam na rua em frente. Pessoas falavam ao celular. Ambulâncias iam e vinham. A vida seguia, mas dentro dela, tudo tinha parado. A porta giratória atrás de si ainda estava fechando quando ela sentiu. Não um toque, não um vento. Foi algo entre o físico e o invisível. Um calor repentino, bem na altura do peito, que fez seus pés hesitarem. Ela não sabia explicar. Só sabia que tinha alguém ali. Virou-se devagar, sem saber o que esperar. E ali estava. Uma criança, sozinha, com não mais que 6 ou 7 anos, vestido azul claro, surrado nas pontas, cabelo amarrado de qualquer jeito, a pele morena, os pés descalços, e os olhos eram grandes, enormes até, mas não de medo, de calma, uma calma que não combinava com o lugar, com o calor, com a dor. A menina deu 2 passos, se aproximou, e antes que Marta pudesse perguntar qualquer coisa, abraçou ela. Um abraço direto, firme, pequeno, mas tão profundo que Marta sentiu o corpo inteiro estremecer. "Moça", disse a voz suave e infantil, "Deus mandou eu te dizer que tá tudo bem." Marta congelou. Por um segundo, o tempo deixou de existir. O som da rua sumiu. O barulho da vida desapareceu. Só restava aquele abraço e aquela frase: "Tá tudo bem." Ela quis perguntar o que a menina estava fazendo ali, de onde ela veio, se estava com os pais. Mas a boca não abriu. Sua garganta secou. As pernas amoleceram. O coração disparou como se algo antigo, muito antigo, tivesse sido reanimado sem aviso. Ela afastou levemente os braços da menina, segurou pelos ombros pequenos e encarou aquele rosto. "Quem é você?" conseguiu sussurrar. "Por que você falou isso?" A menina não respondeu. Só sorriu e apontou para cima. "Ele falou que você ia entender", completou. Depois virou as costas e começou a andar. Marta ainda tentou chamar. "Ei, espera!" Mas a menina seguiu, atravessando o estacionamento vazio, sumindo atrás de uma ambulância estacionada. Marta correu atrás, olhou para os lados, procurou com os olhos, mas ela já não estava mais lá. Não havia como, era um espaço aberto. Não tinha para onde ir, mas ela tinha ido. Ali, parada entre a sombra do hospital e o sol escaldante da rua, Marta sentiu o mundo girar. Como aquela menina sabia? Ninguém sabia. Ninguém podia saber. Apenas ela e ele. O nome que ela não conseguia repetir. Aquele que ela perdeu, dentro daquele hospital. "Tá tudo bem." A frase era simples demais, comum demais, mas naquele momento, naquela boca, aquela voz, era tudo. Marta voltou devagar para o banco de concreto ao lado da entrada. Sentou com dificuldade, como quem ainda não acredita no que viveu. As mãos trêmulas, os olhos ardendo, o peito aberto demais. Era ele, murmurou para si mesma. Era ele, de algum jeito. Ela não sabia como, nem porquê, mas sabia. Alguém ouviu sua dor e decidiu não deixá-la sozinha. E naquele dia, naquela manhã, no meio do mundo que ignorava sua dor, uma criança apareceu com uma frase impossível e um abraço que curou tudo que ninguém mais conseguiu tocar. Se você já recebeu um sinal no exato momento em que estava caindo, se alguma frase chegou do nada e te salvou em silêncio, então você entende o que essa mulher sentiu. Se entende, fica com a gente. Aqui, até o que é invisível tem voz. Se inscreve. O nome dela era Marta, 46 anos. Técnica de enfermagem aposentada. Mãe de um único filho, Caio. Desde que ele nasceu,
o mundo ganhou uma nova tradução. Ela não sabia mais viver sem olhar por ele, sem cuidar, sem se preocupar. Ele era o tipo de filho que fazia silêncio, mas que deixava a presença por onde passava. Gentil, inteligente, desses que falam pouco, mas carregam muito. Com 12 anos, já era mais maduro que muitos adultos. Mas a vida tem formas estranhas de interromper planos. Caio começou a sentir dor de cabeça frequente. Depois vieram os enjoos, os esquecimentos, a voz ficando baixa. A escola ligava, os professores notavam. Mas Marta sempre dizia: é só cansaço, crescimento, adolescência. Até que um dia ele não acordou bem. Estava com a fala confusa, tremores nas mãos. E ela, acostumada a reconhecer sinais em pacientes, soube na hora que, com o próprio filho, não era mais simples. O diagnóstico foi rápido demais e cruel demais. Tumor cerebral agressivo. Marta nunca conseguiu pronunciar o nome completo da doença. Chamava só de aquilo. Como se dar nome fosse dar poder. Como se manter o silêncio fosse uma forma de controlar o que não podia ser parado. O tratamento foi duro. Cirurgias, quimioterapias, remédios que deixavam ele fraco demais para falar. Mas Marta estava ali, todos os dias, dormindo ao lado dele no hospital, contando histórias que não tinham final triste, rezando por dentro enquanto sorria por fora. Caio, mesmo com dor, dizia: "Mãe, Deus está comigo, né?" E ela segurava a mão dele e respondia com firmeza: "Sempre, filho, sempre." Mas no fundo, ela já sabia. Havia um tipo de silêncio no olhar dele que Marta conhecia. Um silêncio de quem se despede devagar. Naquela manhã, antes de tudo acontecer, ela ainda o viu dormindo. Beijou a testa gelada, disse que ia buscar café, desceu o elevador e não subiu a tempo. O médico veio correndo. Chamou ela no corredor. A expressão dele, Marta nunca mais esqueceu. "Me desculpa, Marta." Ele se foi. Aquelas palavras não pareciam reais. Ela balançou a cabeça, recusando. Tentou empurrar os ombros dele. Quis gritar, mas o som não saiu. Foi como se o mundo inteiro tivesse ficado mudo. Como se alguém tivesse desligado o volume da vida. Ela entrou no quarto. Viu o corpo do filho. E ali, a mulher que todo mundo conhecia como forte, desapareceu. O que sobrou foi uma casca. Um corpo que andava por inércia, que assinava papéis, ouvia protocolos, respondia com sim e não sem nem saber o que estava sendo dito. Não houve velório. Ela não quis. Ele odiava lugares cheios, disse. Preferiu o enterro direto. Poucas pessoas, poucas palavras. Depois disso, passou horas sentada, sozinha na recepção do hospital. Olhava fixo para o chão, como se esperasse o mundo pedir desculpas. Quando finalmente levantou, caminhou até a saída. E foi ali que tudo mudou. Foi ali que ela ouviu a frase e caiu. Porque uma parte dela queria acreditar e a outra já sabia. Se você já perdeu alguém que era tudo, se já ouviu uma frase no momento exato em que mais precisava, se alguma vez algo impossível te fez sentir vivo de novo, então você entende. Se entende, fica. Se inscreve no canal. Porque, aqui até o que foi interrompido, continua falando. O hospital naquela manhã parecia mais frio. Não que a temperatura tivesse mudado. Era o tipo de frio que não vem do ar, mas de dentro. Um frio que nasce do que está prestes a acabar. Marta acordou cedo, como sempre fazia. Não dormia mais do que 2 horas por noite. Passava a madrugada sentada ao lado do filho, ouvindo os monitores apitarem, vendo os enfermeiros entrarem e saírem e observando com um nó na garganta o peito dele subindo e descendo mais devagar a cada dia. Naquele dia, Caio dormia profundamente, o rosto pálido, os olhos inchados, os cabelos caindo aos poucos, mas ainda assim havia algo de tranquilo nele, como se estivesse em paz, como se, de algum jeito, soubesse que o fim estava próximo e não tivesse medo. Marta ficou em pé ao lado da cama por longos minutos, segurando a mão dele. Depois inclinou-se, beijou a testa dele e disse baixinho:
Eu vou ali pegar um café. Já volto. Ela repetia isso todos os dias, mesmo que muitas vezes nem fosse. Era uma desculpa para respirar, para ir ao banheiro e chorar escondido, para lavar o rosto e tentar parecer mais forte do que se sentia. Naquela manhã, porém, ela não sabia que seria a última. Desceu os 3 andares até a lanchonete. Pegou um café que nem gostava. Quando subiu, foi direto para o andar e encontrou os olhares do médico, da recepcionista, da enfermeira que ela já conhecia pelo nome. Todos estavam parados, como se soubessem que o mundo dela havia mudado. De novo. O médico se aproximou devagar. Marta, ela já sabia. Antes que ele dissesse, ela já sabia. Mas mesmo assim, quando ouviu, ele se foi. Foi como se alguém arrancasse o chão sob seus pés. Ela não gritou, não desabou, não caiu. Apenas ficou ali, respirando como se não soubesse mais como fazer aquilo. Entrou no quarto. O corpo do filho estava ali, coberto até o peito. O rosto sereno, a boca entreaberta, como se estivesse sonhando com algo leve. Ela se aproximou. Tocou o rosto dele, ainda morno. Você me esperou, né? Sussurrou. Esperou até eu sair para ir embora. As lágrimas vieram como água represada. Caíram em silêncio, sem som, sem grito. Só água que sai quando a alma não aguenta mais segurar. Ela ficou ali, ao lado da cama, por tempo demais. Ninguém tirou ela. Ninguém ousou interromper. Sabiam que aquilo era mais do que um luto. Era um pedaço do mundo dela indo embora. Depois de horas, assinou os papéis. Falou pouco, confirmou informações. E quando perguntaram se queria velório, ela balançou a cabeça. Não, só o enterro. Tem certeza? Ele não gostava de multidão. No caminho de volta para casa, Marta não disse uma palavra. Deixou o telefone desligado. Não respondeu mensagem. Não atendeu ninguém. Chegou em casa. Deixou as chaves sobre a mesa. Entrou no quarto dele. Sentou na cama ainda desarrumada. E respirou fundo. Viu a foto na prateleira. O caderno com desenhos. A mochila escolar ainda com um chaveiro preso no zíper. Mas não, tocou em nada. Apenas fechou a porta. Depois eu vejo isso. Mas o depois nunca chegou. Na manhã seguinte, voltou ao hospital para assinar documentos finais e retirar o atestado. Caminhou até o balcão, recebeu os papéis, deu obrigada. Saiu andando. O sol estava forte. E foi ali, naquele momento, naquela calçada quente, que uma criança a abraçou. Se você já perdeu alguém no momento em que mais precisava de tempo, se alguma despedida te deixou em pedaços que ninguém viu, essa história também é para você. Se ela chegou até aqui é porque você sentiu. Se sentiu, fica. Se inscreve no canal, porque aqui, até o que partiu, volta em forma de memória. Marta cruzou a porta de vidro do hospital com passos curtos e firmes. O calor da calçada bateu no rosto como um soco de realidade. O mundo lá fora seguia do mesmo jeito, barulhento, impaciente, distraído. Mas para ela, tudo parecia mais lento, mais longe, como se houvesse um vidro grosso entre ela e o resto. Ela só queria chegar ao portão, descer as escadas, pegar o primeiro ônibus e desaparecer no silêncio da casa. Só isso. Mas o que aconteceu em seguida mudaria tudo. Quando chegou ao último degrau da entrada, Marta ouviu um barulho leve atrás de si. Não era um chamado, não era voz. Era um passo, um arrastar de sandália, suave, pequeno, quase imperceptível. Ela virou-se devagar, e ali estava a menina, parada, sozinha, com não mais que 6 anos, vestido claro, manchado de terra, cabelos embaraçados, amarrados num laço, frouxo, pés descalços sobre o concreto quente, olhos tão grandes que pareciam carregar perguntas demais para a idade que tinha. Mas ela não perguntou nada, não sorriu, não chorou, só se aproximou. Marta congelou. Não havia ninguém com a menina, nenhum adulto por perto. Ninguém a observava. E então, sem dizer nada, ela a abraçou. Foi um abraço direto,
sem pedir permissão, sem hesitar. Braços pequenos envolvendo a cintura de Marta, a cabeça encostando no peito dela. Os olhos fechados, como se já soubesse exatamente onde aquele abraço precisava acontecer. Marta não reagiu de imediato. Ficou paralisada, como se o corpo tivesse esquecido como se move. E foi nesse momento que a menina disse: "Deus mandou eu te dizer que tá tudo bem." A voz era limpa, doce, sem pressa, palavras comuns, mas ditas com uma firmeza que fez o mundo parar. "Tá tudo bem." Era exatamente a frase que Caio dizia quando via a mãe preocupada. Era o que ele sussurrava nos dias difíceis. O que ela ouviu pela última vez, antes dele partir. E agora, a mesma frase, na mesma entonação, na boca de uma criança que ela nunca viu. Marta sentiu as pernas falharem, as mãos tremeram, o coração bateu alto demais. Ela recuou um passo, olhou nos olhos da menina e perguntou: "Quem é você?" A menina não respondeu. Apenas apontou para o céu e disse: "Ele falou para eu te abraçar, para você lembrar." "Lembrar de quê?" Marta quis perguntar, mas não conseguiu. O ar ficou preso. As palavras sumiram. E então, antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, a menina virou as costas e caminhou devagar pela calçada. Marta ficou imóvel. Assistiu enquanto a pequena figura se afastava, descalça, sozinha, como se não pertencesse àquele lugar ou a tempo algum. Quando Marta finalmente reagiu, correu atrás. Virou a esquina. A menina já não estava lá. A rua estava vazia, os carros passavam, as lojas estavam abertas, pessoas conversavam. Mas ninguém parecia ter visto aquela criança. Ela voltou para a calçada do hospital. Olhou em volta. Nada. E então, como se puxada por um impulso, tocou o próprio peito. Estava quente, pulsando, como se algo tivesse sido despertado ali. Algo antigo. Algo que ela pensava ter perdido no quarto 302, horas atrás. O silêncio voltou, mas dessa vez não era vazio. Era um silêncio cheio, cheio de significado, de presença, de algo que não podia ser explicado, mas que podia ser sentido. Ela se sentou no banco da calçada. Ficou ali por minutos, talvez horas, olhando para o céu. Para o mesmo céu que a menina apontou, e sussurrou: "Você mandou ela, foi?" Ninguém respondeu. Mas dentro dela, algo acenou. Como se dissesse sim. Se você já sentiu um abraço que veio na hora exata, se uma frase te encontrou quando o mundo desabava, se alguma criança já olhou para você como se soubesse demais, então essa história é sua também. Se inscreve. Aqui, o inexplicável é contado em silêncio. Marta permaneceu imóvel por alguns segundos após a menina desaparecer. O corpo ainda estremecia, as mãos suavam. O coração batia em um ritmo que ela já não controlava. Era como se estivesse em outro lugar, em outra hora, em outra realidade. Uma onde o impossível tinha acabado de acontecer diante de seus olhos. Ela se levantou do banco num impulso, ainda procurando algum sinal. A menina tinha virado a esquina. Devia estar ali perto. Devia estar escondida em algum canto. Marta caminhou depressa, os olhos correndo de lado a lado. Olhou atrás de carros, entre arbustos, dentro do hospital. Foi até a recepção. "Com licença, vocês viram uma menininha saindo daqui agora há pouco? Vestido claro, cabelo bagunçado, descalça?" A recepcionista levantou os olhos e franziu a testa. "Sozinha?" "Sim, bem pequena. Me abraçou aqui fora." A mulher balançou a cabeça. "Não, ninguém assim passou por aqui. Muito menos sozinha." Marta insistiu. "Tem câmeras aí? Pode olhar? É importante." "Olha, senhora. Tem câmeras, sim, mas criança sozinha? Eu teria visto. Não vi nada." Marta engoliu em seco. Voltou para a calçada. Olhou novamente ao redor. A mesma rua, as mesmas pessoas, os mesmos carros, mas nenhuma menina. Ela parou na esquina e observou os movimentos da cidade com olhos diferentes.
Era como se tudo estivesse ali, e ao mesmo tempo, nada. Como se o mundo continuasse rodando, mesmo depois de algo inexplicável ter cruzado seu caminho. O corpo de Marta começou a tremer. Ela voltou ao banco, sentou, abraçou os próprios joelhos e deixou o choro vir. Mas não era o mesmo choro de antes. Não era desespero, não era colapso. Era um choro de confusão, de sensação de ter presenciado algo que não deveria ser possível. Ela se lembrava do abraço, do calor, da textura da pele da menina, do jeito como ela falou, com calma, como quem sabia exatamente o que dizer. Aquela frase, "Deus mandou eu te dizer que tá tudo bem", soava dentro da mente como se ainda estivesse sendo dita, repetida, ecoada. Marta se levantou novamente e começou a andar pela calçada em círculos. Tentava entender. Quem era aquela menina? Por que falou aquilo? Como sabia? Como ela desapareceu assim? Ela sentia o peito pesado. Não era só pela morte de Caio. Era outra coisa. Um incômodo. Um chamado. Um e se? E se não foi só uma criança? E se foi um sinal? Ela lembrou do olhar da menina. Aquele olhar não era de criança comum. Tinha algo ali. Uma sabedoria. Um silêncio maduro demais para a idade. Marta apertou os olhos. Tentava lembrar de mais detalhes. A mão da menina. A voz. A forma como encostou a cabeça no peito dela. Parecia familiar. Ela já tinha sentido aquele abraço antes. Há anos. Na varanda de casa, quando Caio caiu da bicicleta e chorou. Na escola, quando ele voltou de um dia ruim. Era o mesmo tipo de abraço, a mesma entrega, a mesma intensidade silenciosa. A ficha caiu. Não era só uma coincidência. Aquilo tinha sido um recado, um chamado, um lembrete. E agora, mesmo sem ver mais a menina, Marta sentia ela perto, como se ainda estivesse ali, de pé, olhando, esperando que ela entendesse. Ela voltou para casa naquele dia andando, devagar, pensando, sentindo. Quando chegou, entrou no quarto de Caio, abriu a gaveta onde ele guardava desenhos antigos e encontrou um que ela nem lembrava mais. Era o desenho de uma mulher ajoelhada no chão e uma criança com asas abraçando ela por trás. No canto da folha, escrito em letras tortas, "Tá tudo bem." Ela levou a mão à boca e caiu sentada na cama. Era o mesmo desenho, o mesmo momento, anos antes. Como ele sabia? Ou será que ela só não tinha prestado atenção? Ela deitou devagar, abraçando o papel contra o peito. E pela primeira vez desde o adeus, não sentiu culpa por ainda estar viva. Sentiu presença. E aquilo bastava. Se você já sentiu algo impossível, mas verdadeiro. Se alguém apareceu no momento exato e te disse o que ninguém sabia, então você entende. Se entende, fica com a gente. Se inscreve no canal. Porque aqui, até o invisível tem voz. E o que é inexplicável encontra sentido. Marta não dormiu naquela noite. Mesmo com o corpo exausto, os olhos ardiam de tanto pensar. A mente girava em círculos tentando encontrar alguma explicação lógica, mas não encontrava, porque nada naquilo era lógico. A menina apareceu, abraçou, falou uma frase impossível e desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas Marta sentiu toque, peso, calor, voz. Ela sabia que foi real. Por isso, na manhã seguinte, tomou um banho rápido, prendeu os cabelos de qualquer jeito, vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu. Não avisou ninguém. Não comeu nada. Ela precisava ver aquela menina de novo. Voltou ao hospital. Desta vez, com os olhos atentos. Chegou bem mais cedo. Ficou de pé na entrada observando todos que passavam. Crianças com mães, crianças com acompanhantes, crianças com médicos. Mas nenhuma como aquela. Esperou mais de 1 hora. Foi até a recepção. "Desculpa, vocês têm o registro de entrada de alguma menina de uns 6 anos ontem de manhã?" A recepcionista torceu o rosto. "A senhora tem o nome?" "Não. Eu só sei a aparência. Descalça, magrinha, cabelo escuro, vestidinho velho.
Desculpe, sem nome não dá para puxar. E, sinceramente, não lembro de ninguém assim. Ontem estava tranquilo, nada fora do normal. Marta agradeceu, sem convicção. Voltou para a frente do hospital, ficou parada, olhando para a calçada, tentando lembrar os passos da menina, o som, a direção. Foi então que uma funcionária da limpeza saiu pela lateral, empurrando um carrinho. Marta a reconheceu. Era uma das que estavam limpando perto da entrada no dia anterior. Oi, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ontem, você viu uma menininha aqui fora, bem pequena, sozinha, me abraçou. Disse uma coisa estranha. A funcionária pensou. Não vi não. Tava aqui até umas 10. Só vi uma moça que caiu no banco, mas criança. Não. Marta sentiu um arrepio. Essa moça era eu. A mulher arregalou os olhos. Nossa, desculpa. Achei que estava passando mal. Mas estava chorando, né? Marta assentiu. Ela me disse uma coisa que ninguém sabia. Uma coisa que só meu filho sabia. A mulher franziu a testa. Filho? Ele morreu ontem. A funcionária não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro de Marta e apertou levemente, em silêncio. Marta passou o resto do dia andando pela redondeza. Fez o mesmo caminho que a menina tinha feito. Passou por ruas paralelas. Parou em mercados, perguntou em padarias. Você viu uma menininha ontem, sozinha, descalça? As respostas variavam. Não, senhora. Descalça. Aqui ninguém deixa. Criança assim na rua. Só se foi da vila lá de cima, mas acho que não. A senhora tá bem? Marta já não sabia mais o que era procura e o que era insistência emocional. Tudo o que ela queria era entender. No fim da tarde, sentou num banco de praça próximo. Olhou ao redor. Crianças brincavam, mas nenhuma se parecia com ela. Ela pegou o celular, abriu a galeria, olhou as últimas fotos de Caio e, pela primeira vez, se permitiu dizer em voz alta. Você mandou ela, não foi? Um menino passou, correndo à sua frente. Cabelo escuro, sorriso aberto. Ela sorriu também, mas não era ele. E então, algo no bolso chamou sua atenção. Um papel dobrado. Ela tinha quase certeza de que não estava ali antes, mas agora estava. Desdobrou. Era um desenho infantil. Mostrava uma mulher sentada num banco e uma criança em pé ao lado, ambas desenhadas de forma simples. No canto, rabiscado em letras trêmulas. Tá tudo bem, mamãe. Marta arregalou os olhos. Olhou ao redor. Ninguém. Ninguém tinha colocado aquilo ali. Ela levou a mão à boca. O coração disparou. Era a caligrafia dele. Caio. Pequena. Desajeitada. Mas igual à dos desenhos antigos. E no canto inferior do papel, uma assinatura. C. Ela sentiu o choro subir de novo. Mas não era tristeza. Era presença. Ela não precisava mais procurar. Aquela menina podia não aparecer de novo. Mas o recado já tinha sido entregue. Se você já procurou por alguém que não podia mais encontrar, se alguma lembrança voltou para te dizer o que ninguém mais conseguiria, então você entendeu. Se entendeu, fica. Se inscreve no canal, porque aqui até quem parte encontra um jeito de voltar. A noite caiu sem que Marta percebesse. Sentada no banco da praça com o papel dobrado nas mãos, ela sentia o mundo em pausa. Tudo ao redor parecia continuar. Luzes se acendiam nas janelas. Carros passavam ao longe. O som de crianças brincando diminuía conforme os pais chamavam para ir embora. Mas dentro dela, tudo ainda girava em torno daquela pergunta. Como? Aquele papel foi parar no bolso dela. Ela o abriu pela terceira vez, como se esperasse encontrar algo diferente. Mas era o mesmo desenho. A mulher no banco, a criança em pé ao lado. E no canto, o bilhete. Tá tudo bem, mamãe. Assinado apenas com a letra C. O traço, a letra, a simplicidade. Era dele. Caio tinha o costume de assinar as cartas que fazia com um C no canto inferior. Como se soubesse, mesmo pequeno, que aquilo dizia mais do que um nome inteiro. Marta fechou os olhos, respirou, fundo, e deixou o vento da noite tocar o rosto como se fosse um afago.
Quando se levantou para voltar para casa, sentiu algo estranho no bolso interno do casaco. Não o bolso principal, onde encontrou o papel, mas o de dentro, o mais esquecido, que ela quase nunca usava. Colocou a mão. Tocou algo duro, frio, metálico. Franziu a testa. Puxou devagar. Era um pequeno chaveiro, um violão minúsculo, de metal escuro, com cordas pintadas. Velho, arranhado nas laterais, mas inconfundível. Era o chaveiro de Caio. Ela não via aquilo desde o dia em que ele foi internado pela última vez. Lembrava perfeitamente que ele o tirou da mochila e colocou na mão dela. "Guarda para mim, mãe. Quando eu sair, você me devolve." Ela prometeu que sim, mas nunca mais o viu. Acreditava que tinha se perdido no hospital, ou jogado fora sem querer em meio às roupas, durante a correria dos exames, dos retornos, das internações. E agora, ali estava ele, no bolso do casaco que ela não usava havia semanas, no mesmo lugar em que horas antes só havia dor. Marta sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se de novo. Olhou para o chaveiro nas mãos. Passou os dedos sobre ele. Lembrou do som da voz de Caio quando dizia: "Um dia eu vou aprender violão de verdade, mãe. Aí eu toco para você." Ela nunca ouviu. Mas o gesto de agora soava como música. A presença dele era nítida. Ali, naquele objeto esquecido, naquele detalhe pequeno, simples, mas carregado de história. Ela começou a juntar as peças. A menina, o abraço, a frase, o desenho, o papel no bolso. E agora, o chaveiro. Nada daquilo era coincidência. Não podia ser. Marta segurou o objeto contra o peito, fechou os olhos e, pela primeira vez desde o adeus, sentiu paz. Não porque entendia tudo, não porque a dor passou, mas porque de algum modo ela sabia que não estava sozinha. As respostas talvez nunca viessem completas, mas o recado tinha sido entregue. Ela abriu a bolsa, pegou a carteira e colocou o chaveiro dentro com cuidado, como quem guarda uma joia. Depois se levantou. O céu estava estrelado, o ar mais leve. Na calçada, ao lado do banco, havia uma flor caída, branca, perfeita, sem marca de pisada, nem sujeira. Marta se abaixou, pegou a flor, sorriu. "Tá tudo bem, eu ouvi. Se você já achou algo que não deveria estar ali, algo pequeno, mas cheio de significado, então você sabe o que essa mulher sentiu. Se alguma vez alguém partiu e, mesmo assim, encontrou uma forma de voltar até você, então essa história também é sua. Se inscreve no canal, porque aqui até o que foi esquecido volta para lembrar que nunca foi embora." Quando chegou em casa naquela noite, Marta não acendeu a luz. Deixou os sapatos na porta, caminhou em silêncio até o quarto de Caio e ficou ali parada na porta por longos minutos. O quarto estava do mesmo jeito, a cama arrumada com o cobertor de super-herói, os livros empilhados, a escrivaninha com os lápis espalhados, a cortina balançando suavemente com a brisa que entrava pela fresta da janela. Ela entrou devagar, como quem pisa em terreno sagrado. Sentou na cama. Tirou da bolsa o chaveiro de violão. Depois, o papel com o desenho. Colocou os dois sobre o travesseiro e respirou fundo. Por alguns segundos, ficou apenas olhando, como se esperasse ver ele deitado ali, rindo, bagunçando as cobertas. Mas ele não estava, pelo menos não do jeito que ela conhecia, e mesmo assim, ela sentia, como se ele estivesse em tudo, no ar, na flor branca que ela trouxe da praça, no toque do papel, no peso do chaveiro. Tudo ali dizia o mesmo: "Eu não fui embora." Marta começou a lembrar de cada pequena coincidência dos últimos dias. A frase da menina: "Deus mandou eu te dizer que tá tudo bem." O desenho que apareceu no bolso, com a assinatura dele. O chaveiro sumido e agora de volta. Era impossível, mas real demais para ser negado. Ela se perguntava se estava enlouquecendo, se sua mente, desesperada por consolo, criou tudo aquilo. Mas não parecia invenção, parecia reconhecimento, como quando a gente sente o cheiro de alguém que ama e sabe,
mesmo de olhos fechados, ou quando alguém nos chama do outro lado da rua, e antes de olhar, a gente já sabe quem é. Aquilo era isso. Ela sabia. Não precisava de prova científica, de explicação lógica. O inexplicável, quando é verdadeiro, não grita. Só toca. Marta se levantou e abriu a gaveta de cima da cômoda. Dentro dela havia um caderno antigo, onde Caio escrevia pequenos bilhetes, frases soltas, ideias de histórias, desenhos de Stickman. Ela folheou devagar e encontrou uma página que a fez parar. Era um texto com caligrafia trêmula. Se eu morrer, mãe, eu volto de algum jeito. Nem que seja para falar só uma frase, mas eu volto. A data no canto, 2 anos antes, na época em que ele teve a primeira internação. Ela nunca tinha lido aquilo. Ou talvez tivesse lido, mas não lembrava. Ou talvez só agora fazia sentido. Ela abraçou o caderno contra o peito. Chorou, mas de um jeito novo, sem desespero, sem raiva. Chorou como quem recebe um abraço de volta. E foi nesse momento que tudo se alinhou dentro dela. Não era sobre religião, não era sobre espiritualidade, era sobre reconexão. De alguma maneira que o mundo não explica, Caio voltou. Usou o que pôde. Um abraço, uma criança, um papel, um objeto. E com isso, disse o que ela mais precisava ouvir. Tá tudo bem. Não no sentido de que a dor passou, mas no sentido de que a dor não é o fim. Ela foi até a sala, colocou o chaveiro de violão na estante, ao lado da foto dele sorrindo, com os dentes tortos e os olhos apertados. Acendeu uma vela, não para fazer oração, mas para acender dentro dela a memória. E ali, na penumbra da sala com a chama tremulando, ela sussurrou: "Obrigada por voltar. Se você já sentiu alguém te alcançar de um jeito que ninguém mais podia, se uma lembrança, um gesto, uma frase trouxe de volta o que você pensava ter perdido, então você entende. Se entende, fica com a gente. Se inscreve no canal. Porque aqui, o invisível encontra forma. E o amor nunca desaparece." Nos dias que se seguiram, Marta não viu mais a menina. Nenhum sinal, nenhum rastro, nenhum bilhete novo. Mas algo tinha mudado. Por fora, a vida seguiu o mesmo ritmo. Ela continuou acordando cedo, fazendo café, caminhando devagar pela casa, abrindo as janelas do quarto de Caio. Mas agora havia luz. Não era uma luz de milagre, nem um raio no céu. Era uma luz dentro. Aquele tipo de claridade silenciosa que entra pela alma quando a gente entende que o amor não morre. Ela não tentava mais apagar lembranças, pelo contrário. Começou a chamar Caio pelo nome. De novo, falava sozinha pela casa. "Caio, olha esse café queimando. Você ia rir dessa música nova." A flor do quintal abriu, filho. Falava como se ele estivesse por perto. Não como alucinação, mas como presença. Ela percebeu que, por anos, tentou sobreviver matando as memórias. E agora, ela estava começando a viver lembrando com amor. Certa manhã, Marta acordou e sentiu uma vontade que não sentia há muito. Tempo, escrever. Sentou-se na mesa da cozinha, pegou um caderno novo e começou. Dia 1. Hoje, senti vontade de agradecer. Não porque passou, mas porque permaneceu. Caio me mostrou que o amor não depende de corpo. Ele só precisa de espaço para continuar existindo. E hoje eu deixei esse espaço aberto. Hoje eu não enterrei o nome dele. Hoje eu o chamei. E ele respondeu, de um jeito que só uma mãe reconhece. Fechou o caderno e sorriu. No mesmo dia, decidiu visitar o abrigo do bairro. Levou roupas de Caio, livros, brinquedos. Na porta, uma criança pequena, que lembrava vagamente o porte da menina misteriosa, correu até ela e disse: "Oi, moça, você vai contar histórias?" Marta abaixou, olhou bem nos olhos da criança e respondeu: "Hoje, eu vou ouvir as de vocês." Entrou no espaço com um coração leve, como quem entrega sem dor. Como quem aprendeu que a vida continua em outras vozes, em outros passos, em outros olhares. À noite, voltou para casa. Acendeu a mesma vela na sala. Sentou-se em silêncio e disse: "Caio,
Você cumpriu sua promessa. No fundo da estante, ao lado da vela, o chaveiro de violão brilhou discretamente com a luz da chama. Era só um objeto, mas para ela era memória viva. E naquela noite, quando deitou na cama, Marta fechou os olhos com um sorriso discreto nos lábios. Ela ainda sentia falta, ainda sentia saudade, mas agora não sentia mais culpa por continuar, porque a dor não desapareceu, mas deixou de ser um buraco e virou ponte, uma ponte entre o que foi e o que continua sendo, entre ela e ele. Se você já teve medo de seguir em frente porque achou que esquecer era trair quem partiu, se já escondeu memórias achando que era a única forma de sobreviver, então você entendeu essa história. E se entendeu, fica. Se inscreve no canal, porque aqui o amor que foi embora encontra um jeito de voltar. Fazia exatamente uma semana desde o último abraço. Marta agora caminhava todos os dias ao amanhecer. Passava pela mesma praça, sentava no mesmo banco, olhava para o céu e ouvia nada. Mas não era o nada de antes. Era um silêncio cheio, cheio de sentido, cheio de memória, cheio de alguém. Ela não voltou a ver a menina, mas todos os dias, ao abrir os olhos, sentia como se ela tivesse deixado algo invisível no ar. Não era mais sobre encontrar explicações, nem sobre buscar provas. Era sobre aceitar o inexplicável quando ele toca fundo demais para ser ignorado. As pessoas ao redor começaram a notar a mudança. A vizinha, que não via há tempos, elogiou. Você tá diferente, mais leve. E ela respondeu, tô voltando a escutar o que antes eu tentava calar. No fundo, Marta sabia. Não foi só uma frase, não foi só um abraço, foi uma visita, um recado, um lembrete de que a dor não tem o poder de apagar quem a gente ama, que a ausência física é só uma parte da história, porque o vínculo que nasce do amor verdadeiro não morre. Ele só muda de forma. Um dia é memória, outro é sonho, outro é presença disfarçada num gesto, num cheiro, numa coincidência impossível. Naquela semana, ela reorganizou o quarto de Caio, não como um altar triste, mas como um espaço de honra. Colocou o chaveiro de violão num quadro de madeira. Do lado, o bilhete com o desenho assinado por C, e acima escreveu à mão, você voltou, como prometeu. E então, numa tarde qualquer, enquanto ajeitava as plantas da varanda, Marta ouviu uma criança passando com a mãe pela calçada. A criança apontou para o céu e disse, ali, ó, Deus mora ali. Marta sorriu sozinha. Ela sabia que aquela frase não era para ela, mas ainda assim ela ouviu como se fosse, porque quando a gente escuta com o coração aberto, o universo encontra jeitos de falar, e às vezes a mensagem vem pequena, suave, na voz de uma criança qualquer, ou no cheiro do travesseiro de alguém que partiu, mas ela vem, e ela diz de novo, tá tudo bem. Agora, quando Marta senta na sala ao entardecer, a luz do sol bate no retrato de Caio de um jeito bonito, como se o tempo tivesse aprendido a ser gentil, e o passado deixasse de machucar para começar a acolher. O luto não foi embora, mas a culpa, essa sim, finalmente soltou sua mão. E isso basta. Ela não procura mais a menina, porque entendeu que o importante não era ver, era sentir. E ela sente, todos os dias. Se você também já recebeu uma mensagem no momento exato em que tudo parecia perdido, se uma frase simples te segurou por dentro quando ninguém via, então você entendeu. Essa história foi para você. E se foi, se inscreve no canal, porque aqui o que parecia fim vira começo. Tem coisas que a gente não explica. Tem momentos que não cabem em palavras, não seguem lógica, não respeitam o tempo. Só acontecem. Como aquela menina, sozinha, descalça, com uma frase na boca que não combinava com a idade nem com o lugar. Deus mandou eu te dizer que tá tudo bem. A primeira reação é duvidar, achar que é o cansaço, a dor, a cabeça. Mas no fundo, lá onde mora o que é real, a gente sente. E quando sente, sabe. Porque o amor verdadeiro, quando volta, não precisa provar nada. Ele só encosta, só sussurra, só abraça. E o que essa história nos lembra,
com delicadeza, mas com força, é que às vezes o que a gente mais precisa não é entender, é permitir. Permitir sentir, permitir lembrar, permitir que a dor nos transforme e não nos destrua. Marta não queria sinais. Ela não estava procurando milagre. Ela só queria silêncio. Mas o que ela recebeu foi muito mais do que isso. Ela recebeu presença, em forma de uma criança, de um desenho, de um chaveiro esquecido, de um bilhete escondido no bolso, de um gesto tão simples que só quem já amou demais consegue reconhecer, porque o luto tenta apagar, tenta silenciar nomes, vozes, hábitos, mas o amor verdadeiro, esse insiste em voltar. E volta como pode, às vezes num sonho, às vezes num cheiro, às vezes no tempo certo de uma música, ou no jeito de alguém sorrir. Às vezes volta como uma criança que ninguém mais viu, mas que disse exatamente o que você precisava ouvir. E é aí que a gente percebe. O mundo não precisa entender o que te tocou. Só você precisa sentir. Não importa se chamam de fé, de energia, de coincidência, de imaginação. O que importa é o que ficou dentro. O que curou sem ser visível. O que acalmou sem explicar. Marta viveu o fim. Viu o adeus. Sentiu o silêncio mais profundo que uma mãe pode conhecer. Mas ela também viveu o reencontro. O tipo de reencontro que não acontece no corpo, mas no espírito. E que não apaga a dor, mas transforma ela em ponte. Ponte entre o antes e o depois, entre a saudade e o amor, entre o nome que não se dizia e o nome que agora se diz com honra. Caio. Voltou. Não como antes, mas como presença. E é sobre isso que essa história fala. Sobre o amor que continua. Sobre a fé que não precisa de palco. Sobre os sinais que a vida envia quando a gente para de olhar para fora e começa a escutar por dentro. E se você chegou até aqui, lendo isso, é porque você também carrega alguém. Um nome que doeu. Uma ausência que marca. Uma lembrança que visita nos dias difíceis. E talvez essa história tenha falado com você também. Talvez essa frase, "tá tudo bem", era exatamente o que seu coração precisava ouvir. Não para fingir que a dor passou, mas para lembrar que o amor nunca foi embora. E se isso tocou em algo aí dentro, se alguma parte dessa história pareceu escrita para você, então talvez você também recebeu um recado. E se recebeu, não se esquece. Guarda com carinho. Fala com quem precisa e deixa acesa essa pequena chama que te fez sentir menos sozinho. Porque aqui, entre uma história e outra, entre o visível e o invisível, a gente aprende uma coisa muito simples. O que é de verdade, volta. E o que é amor, nunca parte por completo. Se você leu até aqui e sentiu que essa história te olhou nos olhos mesmo sem te conhecer, talvez você já saiba. Aqui, cada história é um sussurro para quem ainda sente. Se inscreve, porque às vezes é num vídeo que a gente encontra o que ninguém mais soube dizer.